Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente na nossa casa, a fim de que nós possamos, na noite de hoje, aproveitarmos todas as energias de honra terrena aqui distribuídas. Vamos pedindo a todos esses nossos amigos espirituais, mensageiros do bem que nos assistem, que continuem seguindo os nossos passos na vida, nos tutelando, nos orientando, nos protegendo, a fim de que nós possamos, nessa nossa presente encarnação, adquirirmos todos os conhecimentos que aqui viemos para executar. Vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por todas essas bênçãos que nós recebemos, por todas essas orientações, e vamos louvar ao Criador, que na sua infinita misericórdia e Pai nos permite, através das nossas encarnações, nos aprimorarmos como espíritos que somos. Para nós unificarmos os nossos pensamentos, vamos proferir a oração unical, aquela que Jesus dedicou a Deus, pensando pausadamente em cada frase, a fim de que nós percebamos em qual delas nós devemos nos aprimorar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Vocês sabem que nós temos uma caixa de sugestões, né, para temas para a palestra, e não sei se a pessoa está aqui, mas o que foi pedido são cuidados paliativos na visão espírita. Então, vamos começar. Qual é o conceito de cuidado paliativo na medicina? Né? Então, esses cuidados são um conjunto de tratamentos não apenas farmacológicos, ou seja, através de medicamentos, que visam a melhorar ao máximo a qualidade de vida, tanto do paciente quanto dos familiares, entendendo a morte como um processo natural. O conceito de ser vivo, para quem estudou biologia, é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Infelizmente, algumas religiões vieram nos trazer esse conceito de que a morte é um castigo. Ou seja, viver é muito bom, mas morrer é o final de tudo. Só que nós, espíritas, o que nós entendemos, né, é que a vida continua. Então, nós estamos aqui numa série de encarnações exatamente para evoluirmos como espíritos que somos. A palavra paliativo significa que serve para paliar, através do quê? Através de remédios e tratamentos ou cuidados que não curam, mas mitigam a doença ou o sofrimento causado por ele. Então, esses cuidados paliativos são recursos para atenuar o mal ou adiar uma crise. E palio vem do latim, que significa manta, cobertor. Ou seja, é o acolhimento. Os cuidados paliativos oferecem assistência humana e compassiva para os pacientes em todas as fases de uma doença ameaçadora à vida, com perspectiva de vida menor que 6 vezes. Então, todos os cuidados paliativos eles estão aplicados quando, na medicina, se diz, né, que aquela doença tem um tempo menor do que 6 vezes até ocorrer a morte. É uma abordagem que melhora a qualidade de vida do paciente e dos familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida por meio do alívio dos sofrimentos,
tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, tais como fome, sede, higiene pessoal, natureza psicossocial e espiritual. Existem 4 pilares nos cuidados paliativos. O primeiro é o controle adequado dos sintomas, ou seja, eu tenho dor, vou tomar um analgésico, eu não durmo, eu tomo um tranquilizante, né? Eu preciso desses cuidados dos sintomas. O segundo pilar é a comunicação eficaz, clara e adequada entre o paciente e os profissionais da saúde. Então, quem faz esses cuidados paliativos são médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, né? Então, todas as pessoas envolvidas em como esse paciente vai se manter vivo até que naturalmente ocorra a morte. Familiares e cuidadores facilitando o processo de tomada de decisões, tais como falar ou não sobre a doença, manter internado ou ser cuidado em casa, né? Cada caso é um caso. O terceiro pilar é apoio dos familiares e cuidadores. E o quarto pilar é que é sempre feito um trabalho em equipe. Quem cuida chama-se médico paliativista. Atua para melhorar o conforto físico do paciente, para amenizar a dor, para diminuir o mal-estar causado pela doença ou pelo seu tratamento. A gente sabe que às vezes os tratamentos, por exemplo, para câncer, né? Os efeitos colaterais são intensos, né? Então precisa também cuidar do que o tratamento causa, junto a uma equipe de enfermagem, de psicólogo, de nutricionista e outros, para a melhora da qualidade de vida, ou seja, bem-estar mental, psicológico e emocional, porque ele está enfermo e sua família e seus amigos. Essa é uma médica, ela é geriatra e gerontóloga. Geriatra que cuida dos velhos, gerontóloga que estuda a doença dos velhos, né? Ela chama-se Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Ela trabalha no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é autora desses livros. Olha o nome dos livros dela. A morte é um dia que vale a pena viver. Histórias lindas de morrer. E para a vida toda vale a pena viver. E ela tem, assim, uma série de palestras que ela dá, e o que ela fala é maravilhoso. Qual a diferença entre paciente paliativo e paciente terminal? Ou seja, paliativo é aquele que a gente falou, 6 meses, né? E na fase terminal, que o paciente tem pouco tempo de vida, o tratamento paliativo se torna prioritário, garantindo qualidade de vida, conforto e dignidade. Não sei se vocês sabem, hoje, raramente se coloca uma pessoa em máquina, né, mantendo respiração, mantendo tudo, porque você manter a pessoa viva através de um maquinário, né, você está prolongando, mas você não está. Onde está o espírito nessa hora? Né? Uma pessoa em coma. Né? Então, principais cuidados paliativos. Primeiro, físicos, com foco em tratar os sintomas físicos da doença e mantê-los sob controle. Visa minimizar a dor e o sofrimento. Não pretende pospor a morte. Ou seja, eu não quero protelar a morte, né? Encarando-a como seja para a dor, né? Antibiótico terapia, se tiver uma infecção, medicamentos anticâncer, analgésicos mais potentes, morfina, menor que fentanil, anti-inflamatórios, esteroides ou não, enfim, todo o arsenal medicamentoso disponível. Psicológicos, apoio emocional e sociais.
quais são as doenças consideradas paliativas, né? As degenerativas neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. Cardiopatias, né? Então, problemas cardíacos crônicos, doenças pulmonares crônicas, obstrutivas, aquelas que não têm jeito, enfisemas, AIDS avançada, traumatismo craniano grave, acidente vascular cerebral, doenças genéticas ou congênitas incuráveis e os cânceres. Bom, nesse tema espiritualidade e os cuidados paliativos, esta Isabel Cristina de Oliveira Vieira, ela é uma enfermeira, né? E ela fez, junto com outras 5, eles eram uma equipe de 6 enfermeiras, né? Que tratavam na Universidade Católica de Pelotas, né? Pacientes paliativos. Então, eu vou resumir, porque tem muita coisa que vocês quiserem entender, mas o que ela fez nesse trabalho? Primeiro, ela fez, as três, né, fizeram uma anamnese muito histórica dos pacientes, muito detalhada, em que, além dos dados pessoais, dos dados familiares, que todo médico faz quando vocês vão lá, qual a tua idade, que doenças você tem, não sei o que, não sei o que, elas perguntavam qual era a religiosidade, a religião ou a espiritualidade das pessoas. Depois, no final, eu vou dar a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade. Né? Então, elas fizeram esse trabalho, né? E viram, por exemplo, tem aquela pessoa na história, o que ela precisava como suporte emocional e espiritual. E aí, por exemplo, era um evangélico, a pessoa que ia falar com aquela pessoa era uma pessoa evangélica. Era um espírita, era um católico. Então, dependendo do caso, né, quem ia fazer esse conforto espiritual era da religião da pessoa. Vamos ir. É longo. Pode ir. Já resumi. Já resumi. Vamos. Quando se trata de cuidados paliativos das pessoas com câncer, a espiritualidade é reconhecida como promotora da qualidade de vida. E a fé é o componente mais importante. A fé tem sido referenciada como um fator contribuinte para a melhora dos sintomas físicos e psicológicos do paciente. A espiritualidade dos profissionais envolvidos é muito importante e coopera para a realização cotidiana do seu trabalho. Ao tornar os profissionais mais sensíveis às necessidades dos pacientes, viabiliza um modelo de cuidado mais abrangente e humanizado. Porque o que importa é isso, é você humanizar a medicina. Né? Então, o paciente, para nós, não é simplesmente um corpo. As necessidades espirituais das famílias, fragilizadas diante da finitude da vida, também são contempladas. Então, elas fizeram esse trabalho, que os cuidadores, elas orientavam os cuidadores, os familiares e o paciente. Esse é o resumo do trabalho. Que ela publicou nessa revista na enfermagem da USP. Qual era o objetivo desse trabalho? Né? Era compreender a experiência vivida da espiritualidade no cotidiano da equipe interdisciplinar que atua em cuidados paliativos. O método, né? Resultados. Participaram 6 profissionais, como eu falei, são 6. As ações relacionadas à espiritualidade, como o ato de orar e a prestação de cuidados integrais, foram recursos terapêuticos úteis para a oferta de conforto, sobrevida digna e humanização da morte, auxiliando a equipe e os pacientes na compreensão do processo de terminalidade e na busca do sentido do sofrimento advindo do adoecimento. Então, o sentido do sofrimento, quer dizer, para que existe esse sofrimento? Né? Então, a pessoa vai analisando e a própria pessoa
pessoa vai se resignando com aquilo que não pode ser modificado. E a conclusão do trabalho, né, e está nessa fonte, se era o Brasil, espiritualidade dos cuidados paliativos, revista da Escola de Enfermagem da USP, a espiritualidade exercida pelos profissionais junto aos pacientes, propiciou sentido ao seu trabalho em cuidados paliativos, mostrando-se um facilitador na formação de vínculos entre equipe, paciente e família. E a abordagem médico-espírita dos cuidados paliativos. A conexão de cuidados paliativos com a morte é automática, isto é, quem está em cuidados paliativos vai morrer proximamente. Esse é um serviço a favor da vida. De novo, palio vem do latim, significando manta, cobertor, cobre-se aquele que se quer aquecer. O intuito é ofertar aconchego, conforto, não é diferente da missão espírita de consolar. Os profissionais da saúde devem assumir esse papel de confortar e consolar. Cabe abrir-se à intuição espiritual e lançar mão na oração. Nesse momento, o quadro médico é irreversível e a equipe de assistência tem a oportunidade de conduzir o paciente por processos espirituais transformadores. São caminhos que podem levar, por exemplo, à reconciliação íntima e ao perdão. Às vezes as pessoas, na hora que estão morrendo, aí conseguem falar com aquele filho que não fala há 30 anos, né? Com aquele irmão que brigou por causa de uma banana na hora do almoço. E a fonte é Espiritismo TV, num curso Princípios Básicos, Médicos Espíritas. Desse médico espírita, que chama-se Eric Ávila, vale a pena pesquisar, de Minas, aqui no Brasil. Espiritualidade e religiosidade no tratamento oncológico, ou seja, especificamente nos casos de câncer. Então, aí existe a diferença de conceitos entre religião, religiosidade e espiritualidade. Nós sempre dizemos que o espiritismo não é uma religião. Então, vamos entender por quê. O que é a religião? É um sistema ou doutrina de respostas, imposição de ideias. É a fé cega. Isso é assim porque é assim. Certo? Então, nós falamos que em muitas religiões existem dogmas. Sabe o que é dogma? É a verdade que não se modifica. Então, essa é a religião. O que é a religiosidade? É o modo de elaboração subjetiva e intersubjetiva na busca de respostas para as demandas do sentido, ancorando-se em crenças religiosas, ou seja, em Deus, no divino, no sagrado, no transcendente, dependendo do que a pessoa acredita. E o que é espiritualidade? É a demanda de sentido, querer saber o real sentido da vida, caminhar em direção a Deus através da busca das verdades espirituais. É a fé raciocinada. E aí é que se enquadra o Espiritismo. Na fé raciocinada, dentro do Espiritismo não existem verdades incontestas. Porque como o mundo progride, o Espiritismo também progride. Felizmente, nós tivemos, além de Allan Kardec, nós tivemos um Chico Xavier aqui no Brasil, que foi o nosso grande presente da espiritualidade. E isso, a espiritualidade e a religiosidade, mantendo o bem-estar psicológico, a qualidade de vida, o suporte para enfrentamento e a percepção dos sentidos da vida. Perguntas?
Todo mundo quer. Deu para entender? Então, vocês sabem que dentro das revelações, né, o Consolador prometido que Jesus dizia é exatamente o Espiritismo. Então, nós entendemos, né, que a vida, nós somos imortais. Eterno é Deus. Nós somos imortais. Não morremos porque reencarnamos. Então, como nós sempre dizemos aqui, é a vida espiritual, é a vida material, mas o espírito é sempre o mesmo. E nós estamos aqui nesse processo, né, de aprendizado. Sempre uma escola, sempre um hospital, sempre um consolo, sempre um ensinamento. Então, ninguém aqui está a passeio. Nós estamos aqui para nos aprimorar. Certinho? Obrigada. Vamos começar a